Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, possa envolver a todos nós, frequentadores do Centro Espírita Irmão Augusto, e que os bons espíritos possam nos abençoar na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema os atributos da divindade e a condição humana. Mas antes, vamos fazer aquela prece, fechando os nossos olhos, ficando bem à vontade no lugar onde estamos, mentalizando a figura meiga do Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, que há 2000 anos veio nos trazer a mensagem do amor, da concórdia, da paz, da solidariedade, nos ensinar que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que Deus não faz distinção em relação a seus filhos, segundo a origem, o lugar onde nasceu, a religião que professa, se é rico ou se é pobre, porque Deus é amor e Ele deseja o melhor para todos os seus filhos. Diante disso, Mestre, te pedimos para que nesta noite possamos, por meio da mensagem que será transmitida, encontrar o acalento nos corações, o entendimento das lições da doutrina espírita, para que a nossa vida seja mais plena de realizações e de paz espiritual. Que assim seja. Bom, então nós vamos falar hoje sobre o tema os atributos da divindade. Deus para nós ainda é um grande mistério. Provavelmente será por muito tempo. Sabemos ainda que nós vivemos num planeta de provas e expiações, um planeta ainda bastante grosseiro, a nossa vida ainda é bastante materializada, e por mais que a inteligência do ser humano tenha se desenvolvido, os nossos recursos ainda são muito limitados para entender os segredos do universo, da criação e do próprio Deus. Mas a doutrina nos ensina que todos nós trazemos um sentimento instintivo da existência de Deus. E isso pode ser atestado e comprovado ao longo da história da humanidade. Nós vamos ver que não existe nenhuma cultura, nenhum povo que não tenha alguma crença em um ser transcendental que esteja além deste mundo material. É verdade que cada povo construiu uma ideia sobre este Deus, ou até sobre deuses, porque na mais alta antiguidade era muito difícil ao ser humano conceber que um único ser pudesse reunir em si mesmo todas as qualidades necessárias para construir, criar o universo e a nós, seres vivos, a nós, seres humanos. Mas mesmo na antiguidade, onde existia um panteão dos deuses, sempre havia um Deus que estava acima dos outros. Porque havia uma concepção de que o universo, naquele tempo, era harmônico. Existia uma harmonia nesse universo, nesse cosmos. E para que essa harmonia fosse possível, era necessário que houvesse um ser acima dos outros que governasse e administrasse essa harmonia. Né? Então, todos nós temos esse sentimento instintivo de Deus. Porém, o ser humano, por essa própria limitação, ele não conseguiu compreender a essência divina. Então, ele começou a atribuir a Deus qualidades, características que estão nele mesmo, no próprio ser humano. Daí a gente vai ver
nos livros sagrados das religiões, muitas vezes, quando Deus se manifesta, nós vamos ver um Deus irado, nós vamos ver um Deus vingativo e nós vamos ver um Deus parcial. Por que um Deus irado? É um Deus que age de maneira violenta, raivosa, diante dos erros humanos, muitas vezes erros que são próprios da nossa fragilidade, da nossa ignorância. Um Deus vingativo, né, que procura punir, que procura castigar os seus filhos. E também um Deus parcial, porque é aquele Deus que protege um determinado povo, o chamado povo escolhido, em relação aos outros povos. Então, o ser humano ele foi construindo uma ideia, né, de que Deus tem essas características muito parecidas com as suas próprias características humanas. Significaria dizer que é como se o ser humano criasse Deus à sua imagem e semelhança, quando na realidade nós sabemos que, pelo próprio livro de Gênesis do Antigo Testamento, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos a marca, nós somos a centelha divina e temos os potenciais divinos dentro de nós. Porém, invertemos essa lógica ao criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. É o que o pessoal diz que é o Deus antropomórfico, ou seja, é um Deus com a forma e as características humanas. Então, por muito tempo, se concebia esse Deus como um velhinho de longas barbas brancas sentado num trono, governando o universo. E quais foram as consequências dessa crença de atribuir a Deus as características humanas? Ao longo do tempo, o ser humano foi desenvolvendo a inteligência. E muitos pensadores começaram a questionar essa ideia sobre Deus. E daí, infelizmente, muitas pessoas passaram a desacreditar da existência de Deus, porque não poderiam aceitar um Deus que tivesse essas características, que fosse vingativo, que punisse os seus filhos à eternidade por alguns erros cometidos durante uma vida tão curta, de um Deus que fosse parcial, que somente protegesse ou salvasse aqueles que acreditassem em determinada religião, em determinados dogmas, em detrimento de outros povos que pensam de uma outra maneira. Então, isso levou à incredulidade, ao ateísmo e à própria negação de Deus. E hoje nós vemos isso na humanidade, né? Há um grande crescimento daqueles que não têm religião ou daqueles que não acreditam em Deus. As religiões formais, ao longo do tempo, elas vão perdendo um pouco daquela credibilidade que existia no passado, porque existia também no passado a imposição daquela crença. Todos deveriam acreditar naquela religião que era ensinada em determinado povo, em determinada nação. Mas o espiritismo veio já no século XIX. E ele, quando vai falar sobre Deus, que é um dos pilares, um dos princípios fundamentais da sua doutrina, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar não quem é Deus, como se Deus fosse uma pessoa, como se Deus tivesse a forma humana, mas vai perguntar o que é Deus. E nós teremos aquela famosa, maravilhosa resposta dos espíritos superiores que disseram: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é uma resposta maravilhosa, porque
quando nós pensamos que Deus é a inteligência suprema, nós vamos ver que esse sentido de inteligência não é simplesmente no sentido cognitivo, como nós imaginamos, de resolver um problema, mas é uma inteligência voltada à harmonia da própria criação, ou seja, de que tudo se encadeia em a natureza, de que todos nós ocupamos um lugar nesta criação. E não somente isso, de que Deus também é providência, ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos coloca cada um no seu lugar, desde o ser mais pequenininho, mais ínfimo, o menor ser possível, até o espírito mais purificado, mas Deus ele provê os recursos necessários para que cada um dos seres cumpra essa função dentro da natureza. Então nós, seres humanos, Deus nos deu o planeta, os recursos naturais, Deus nos deu a inteligência necessária para que pudéssemos explorar esses recursos de maneira evidentemente saudável e equilibrada, a fim de que pudéssemos desenvolver o nosso livre-arbítrio e vivermos a vida da melhor forma possível. Infelizmente, muitas vezes, aí vem a condição humana, porque o ser humano, com a sua inteligência, ao invés de muitas vezes usá-la no sentido de evoluir, de crescer, de aprender, de melhorar-se, ele pode usar essa inteligência em razão do seu livre-arbítrio desviado do seu real objetivo para explorar as outras pessoas, para explorar os recursos naturais de maneira destrutiva. E assim nós vemos a poluição, nós vemos a extinção de inúmeras espécies animais, nós vemos a exploração do homem pelo próprio homem. Então, se Deus é a inteligência suprema, por sua vez, nós, com a nossa inteligência limitada, queremos nos colocar no lugar de Deus. Ao invés de estudarmos as suas leis e compreender o fundamento do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, quem nós somos, queremos nos colocar no lugar de Deus. E com isso, pervertemos, exploramos, destruímos e nos perdemos nos caminhos do mundo. E aí Kardec e os bons espíritos vão falar sobre os atributos de Deus. E aqui é importante fazer a ressalva que os atributos de Deus significa você compreender que sem esses atributos, se somente um desses atributos faltarem ou não existirem na sua máxima capacidade, Deus não seria Deus. Evidentemente que nós não podemos saber todos os atributos de Deus. Conhecemos alguns desses atributos suficientes para termos uma ideia, ainda que pálida, ainda que imperfeita, mas uma ideia justa sobre a divindade. E aí eles vão dizer que Deus é eterno, ou seja, Deus ele não teve começo e não terá fim. Né? Olha que coisa maravilhosa. Deus é eterno, Deus não teve começo e não terá fim. E nós, seres humanos, não teremos fim? Ou um dia acabaremos? Materialmente falando, pensando no nosso corpo físico, na nossa existência material, aqui na Terra, sem dúvida, sabemos que tivemos um começo no berço e teremos um fim no túmulo. Mas como nós somos centelhas divinas, como nós somos espíritos imortais, quando a desencarnação acontecer, quando a morte do corpo físico chegar, nós, enquanto espíritos, continuaremos vivendo.
viveremos a vida do espírito no plano espiritual. Oportunamente reencarnaremos para continuar o nosso processo evolutivo. Agora é interessante pensar que, muitas vezes, embora o ser humano seja finito, materialmente falando, ele esquece disso. E ele vive como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse desencarnar. E acaba não valorizando as oportunidades, acaba desperdiçando essas oportunidades, acaba dando prioridades a questões, a situações que não são essenciais e que vão lhe trazer determinados prejuízos no seu processo evolutivo e que vão necessitar de novas experiências e aprendizado para recuperar o tempo perdido, para realizar aquilo que não foi realizado ou para corrigir aquilo que foi feito de maneira equivocada. Portanto, nós precisamos ter essa percepção de que não somos eternos na matéria, de que a vida é curta e que precisamos aproveitar as oportunidades. Deus é infinito, dirão os espíritos, ou seja, Deus está em toda parte. Não podemos estabelecer um limite para a presença de Deus. Não há um lugar onde Deus não esteja. Deus está fora de nós, Deus está dentro de nós. Deus sonda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus atua e provê, como nós falamos, em relação a todos os seres. Agora, se Deus ele é infinito, nós somos finitos. O espaço onde vivemos é limitado do ponto de vista material. E quantas vezes brigamos por esse espaço? Brigamos por um bem material, por uma casa, por um carro, por um terreno. Disputamos um espaço no trânsito, no supermercado, numa fila. Então, nós estamos sempre disputando os pequenos espaços da vida, procurando ocupar os espaços, até mesmo, se possível for, em prejuízo ao nosso semelhante. Queremos ocupar os melhores lugares nos assentos, como já dizia Jesus, né? Que nós deveríamos, quando fôssemos convidados a um lugar, em vez de sentar nos melhores lugares, mas que sentássemos nos últimos lugares, para que o anfitrião da casa nos convidasse a chegar mais próximo de si e fôssemos exaltados diante dos demais. Ou seja, é uma analogia para dizer que não deveríamos procurar o destaque pelo destaque, mas sim a unidade. Então Deus é infinito, Deus está em toda parte. E se Deus está em toda parte, tudo que existe tem valor. Tudo que existe é importante. Não somente o planeta, os recursos naturais, os vegetais, os animais, os próprios seres humanos. Todos têm o seu lugar, todos têm o seu espaço. Precisaríamos aprender a respeitar o espaço de outro, o direito de escolha do outro, sem querer impor o nosso ponto de vista a todo momento. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda, é um outro atributo de Deus. O que significa isso? Significa dizer que Deus sempre foi, é e será. Deus, ele é perfeito em todas as suas qualidades. E nós, seres humanos, nós somos imutáveis? Não. Nós mudamos, nós nos transformamos. Mas essa mudança, ela é uma mudança para melhor. E deve ser para melhor. Deus nos deu os potenciais de transformação
para que possamos crescer, desenvolver as nossas aptidões, as nossas habilidades, viver as experiências da vida, buscar a felicidade de uma forma saudável, mas procurarmos ser produtivos. O Thoto Mestre diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Aquela árvore que não produz frutos será cortada, será lançada ao fogo. Ou seja, as pessoas, as instituições, as ideias que não têm um fundamento na realidade divina, elas não vão persistir ao longo do tempo. Elas passarão e somente continuará aquilo que é imutável, aquilo que é a verdade. Então, Deus é a verdade. A verdade, o fundamento de todas as coisas. Por trás das transformações que nós vemos no mundo, e tudo parece estar se transformando numa dinâmica de mutação, de metamorfose, existe uma realidade que está por baixo de tudo isso, que é a realidade divina. Muitas vezes as pessoas sofrem com essas transformações, porque nós envelhecemos, porque o nosso corpo material ele enfraquece, ele adoece, ficamos mais frágeis. Muitas vezes a depressão se abate sobre as pessoas nessa perspectiva de que estão chegando ao fim de uma jornada terrena. Quando, na verdade, do ponto de vista do Evangelho, da doutrina espírita, dessas revelações, é o momento em que a pessoa vai reunir as suas experiências, as suas vitórias, as suas derrotas, vai fazer um apanhado de tudo isso e vai tirar o melhor. Vai buscar aceitar essa condição da sua mortalidade, porque sabe que continuará vivendo além desta vida. E que tudo que aprendeu, tudo que produziu, não estará perdido. São conquistas que não podem ser tiradas de nós. O conhecimento que adquirimos, os sentimentos, as experiências, as memórias, os méritos das nossas ações, nada disso vai se perder. Tudo isso será base e fundamento para outras futuras experiências. Nada se perde da natureza. E aí nós temos que Deus é imaterial. Deus, ele é imaterial. Ou seja, a matéria está sujeita às transformações, como nós mesmos comentamos. E veja como o ser humano, ele dá tanta importância às coisas materiais. Justamente as coisas materiais, que são aquelas que não têm uma durabilidade. Tudo que é material deixará de existir. Até mesmo esse planeta onde nós vivemos, um dia deixará de existir. Vai demorar muitos e muitos milênios, ou talvez até mais do que isso, mas ele deixará de existir. E outros planetas estão sendo criados e serão criados. Até mesmo esse universo, dizem os cientistas, um dia esfriará. Mas Deus, que criou esse universo, pode criar outros universos. Se é que já não existem outros universos que nós nem sequer temos conhecimento. E nós nos agarramos nas pequenas coisas materiais de maneira desesperada, depositamos toda a felicidade nessas questões. E para que serve a matéria? A matéria é um instrumento para a evolução do espírito. O fato de nós avaliarmos que não é produtivo esta dedicação total às coisas materiais, não significa que as coisas materiais não têm importância. Tem importância enquanto recursos que nós utilizamos para o nosso crescimento pessoal, para os nossos relacionamentos, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o resgate das nossas vidas passadas e tudo mais. A matéria é importantíssima em relação a tudo isso. Até porque, enquanto estamos encarnados, precisamos nos alimentar, precisamos do teto,
Precisamos de todos esses recursos para termos a subsistência, para termos a dignidade da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas não têm esses recursos e, por isso, ficam bastante limitadas em termos de realizações. Mas é necessário refletir sobre a demasiada importância que nós damos aos recursos materiais. Porque se Deus é imaterial, e se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e se nós somos espíritos, significa que nós também somos imateriais na nossa essência, enquanto espíritos. E é a essa essência que devemos dar valor. Aliás, muitas das coisas mais importantes do mundo, elas são invisíveis aos olhos, elas são imateriais. Se a gente pensar no sentimento, o que é o amor, né? É uma coisa material, é uma coisa que não é material. E é o amor, talvez, aquilo de mais importante que nós temos a desenvolver em nossa vida, porque é o que dá o sabor da vida, o tempero da vida está no sentimento, no afeto que nós temos em relação às outras pessoas. Deus é único, só existe um único Deus. Essa é a fé monoteísta que nós aprendemos, né, na civilização judaico-cristã. Não existem outros deuses. Agora, o ser humano ele é capaz de cultuar vários deuses. Nós podemos cultuar, quando deixamos de colocar Deus como prioridade em nossas vidas, passamos a cultuar outros deuses. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei de adoração. É inato no ser humano, quer dizer, é próprio do ser humano acreditar em alguma coisa. E voltar essa sua adoração, esse seu desejo ou esse seu pensamento a essa coisa que ele acredita. Isso é próprio do ser humano. Deus assim nos criou. Por isso que temos esse sentimento instintivo de Deus em nós. Mas podemos perverter esse sentimento, podemos desviá-lo da sua finalidade. E aí passamos a criar outros deuses. Quais seriam eles? O dinheiro, a fama, a posse, o sucesso, e tantas outras coisas que nós podemos colocar na condição de deuses em nossa vida. E nós cultuamos, criamos rituais para adorar a esses falsos deuses que nós mesmos criamos, né? O próprio Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas, combatendo, né, a adoração ao bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro é justamente o símbolo dessa idolatria, desses falsos deuses, das coisas que são perecíveis, das coisas que não têm existência essencial. E quando nós fazemos isso, certamente sofreremos. Sofreremos porque essas coisas não podem nos trazer a verdadeira felicidade. Quando adquirimos aquele bem, aquela posse, aquele sucesso, um dia o sucesso acabará, um dia aquela posse vai se deteriorar, vai se perder, ou vai deixar de ter o mesmo significado que tinha para nós quando achávamos que traria felicidade. Somente a adoração a Deus, e essa adoração a Deus no espiritismo não significa ficar de joelhos orando o dia todo. A melhor forma de agradar a Deus é fazer a sua vontade, é cumprir as suas leis, é realizarmos a nossa missão no lugar onde fomos colocados. Então, dentro da nossa família, em relação aos nossos familiares, no trabalho onde desenvolvemos, fazendo da melhor forma possível, na doutrina espírita, procurando ser fiéis aos princípios que abraçamos, dentro e fora de nós, e não somente como uma obrigação, ter uma religião como se fosse uma formalidade, um formalismo, mas buscar vivenciar esses princípios da nossa vida da melhor forma possível. Essa é a melhor forma de agradar a Deus, praticar a caridade sem distinção de crença, de etnia, de gênero ou sexo. É a caridade
na sua mais ampla expressão, porque fora da caridade não há salvação. Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Olha que interessante. Quer dizer, que Deus pode realizar todas as coisas, mas não é porque Deus é todo-poderoso que ele se impõe à criatura. Muitas vezes, como já falamos, Deus ele nos deu livre-arbítrio para que nós realizemos, para que nós possamos nos aproximar dele. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco. Um relacionamento conosco. E o ser humano, ele não é todo-poderoso, mas ele tem um instinto de dominação, muitas vezes, de poder, de querer subjugar os seus semelhantes. E ao fazer isso, ele mostra a sua pequenez e não a sua grandeza, porque se Deus, que é todo-poderoso, ele não se impõe à criatura, ele respeita o nosso tempo de crescimento, por que nós, tão pequenos, queremos nos impor ao outro, queremos dominar ao outro? Na verdade, esse desejo de dominação é para esconder a nossa própria fragilidade, os nossos medos. Então, nos impomos ao outro nesse sentido. Mas somente Deus é todo-poderoso. Somente Deus tem toda a glória. E, por fim, um último atributo que é apresentado: Deus é soberanamente justo e bom. E aqui é preciso entender isso. Não há justiça sem bondade ou amor. Não há amor sem justiça. A justiça sem o amor é vingança. É simplesmente a satisfação pessoal. E não a busca da harmonia, não a busca do cumprimento da lei divina. E o amor sem justiça também é ruim. Quando nós vemos muitas vezes pais, por excesso de amorosidade a seus filhos, não cumprem o seu papel de corrigir desde pequenos os erros, os desvios de caráter e de comportamento que seus filhos apresentam. E essa é a sua missão, a missão da paternidade e da maternidade, serem responsáveis por aquele espírito reencarnante. E aquele espírito acaba se desviando. E depois serão chamados a prestar contas, a novas oportunidades para reajuste daquelas situações. Então é necessário entender isso. Deus é justo e amoroso, Deus é amoroso e justo. Então, se muitas coisas acontecem na nossa vida que não temos explicação, determinados sofrimentos pessoais, individuais e coletivos, existe uma justiça prevalecendo no universo. Mas o que nos dá o conforto, o que nos dá a esperança é saber que essa justiça é misericordiosa, ela é compassiva, cheia de compaixão. E que se nós, na nossa prece, nas nossas rogativas, pedimos a Deus, temos a certeza que Deus aliviará os nossos sofrimentos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, para que tenhamos o merecimento de conquistar estes benefícios, de conquistar essa graça divina. Com isso, meus amigos, terminamos a nossa exposição da noite. Agradecemos a oportunidade e que Deus esteja com todos vocês. E agora possamos seguir com as vibrações e as irradiações por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que necessitam de uma prece. Muito obrigado.